Querido irmão, uma pergunta que eu quero fazer para cada um de nós, inclusive para mim, né? Você já esteve tendencioso à depressão? Não precisa responder, claro, né? Para mim, não. Responda para você, para o seu coração e para Deus, né? Você já entrou em depressão uma vez? Não sei. Eu vou ler aqui um artigo bem pequeno de um psiquiatra, que ele inclusive é crente em Jesus, que é coisa rara, né? Ele diz assim, abre aspas: a depressão é uma das experiências mais perturbadoras do ser humano. Quando se trata de depressão, deve-se evitar a palavra doença. É mais apropriado usar a expressão transtorno psíquico. Outra observação dele: quando a depressão se instala, apelos bem intencionados, conselhos na linha do pensamento positivo e exemplos desafiadores só contribuem para que o deprimido se sinta ainda mais incapaz e desalentado. O nome desse psiquiatra, desse doutor, Uriel Heckert, ele é brasileiro, doutor em psiquiatria pela Universidade de São Paulo, professor da mesma ciência na Universidade Federal de Juiz de Fora e foi presidente há algum tempo do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. O que é depressão, queridos? Segundo ele, segundo o doutor Uriel, abre aspas, é um estado de sofrimento psíquico caracterizado fundamentalmente por rebaixamento do humor, isto é, do estado afetivo básico apresentado pela pessoa, acompanhado por diminuição significativa do interesse, prazer e energia. Normalmente, acrescem-se alterações do sono, apetite, retardo psicomotor, sensação de fadiga, falta de concentração, indecisão, diminuição da autoconfiança, pessimismo, ideias de culpa, desejo recorrente de morrer, entre outros sintomas. Você deve estar pensando, pastor, hoje você vai dar um de psiquiatra, né? Isso. Vou nada, meu filho. Sou pastor. Tem nada a ver com psiquiatra. Mas o texto que nós vamos ler na palavra de Deus tem muito a ver com o que a gente acabou aqui de ler. Muito mais. Muito mais. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 42. Salmo de número 42. Domingo passado, com a graça e misericórdia de Deus, nós compartilhamos o Salmo de número 1. E hoje eu quero compartilhar algumas verdades, algumas lições para a nossa vida do Salmo 42. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, você que pode. Depois você vai poder ficar sentado mais um tempo. Salmo 42, amados, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Presbítero Petri está aí? Pega o microfone aqui, querido. Nós vamos ler o Salmo 43, que é a continuação desse Salmo 42. Só que nós vamos ler assim. Eu vou ler os versos ímpares e você, juntamente com o presbítero Peter, vai ler os versos pares, tá bom? Porque o Peter vai ler no microfone. Você sabe disso? Falar o óbvio tem que falar sempre. Quem está assistindo vai poder participar também da leitura, tá bom? O Salmo 43 diz assim, eu leio o primeiro e juntamente com o nosso querido presbítero Peter, a igreja juntamente lê com ele os versos pares. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos ler todos juntos? Todos juntos, vamos lá? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Obrigado, presbítero Peter. A igreja pode sentar. Amados, a descrição mais simples dos Salmos é que ele era o livro inspirado de oração e louvor de Israel. Já falei isso aqui domingo passado, não vou aqui me estender sobre isso, mas se você quer aprender a louvar a Deus, você leia o livro de Salmos, que tem 150 salmos, são hinos, são orações, algumas delas falam muito ao coração da igreja, falam ao coração até de pessoas que não têm o hábito de ler as Escrituras. Por isso que o livro de Salmos, na Bíblia, segundo alguns, é o livro mais lido, porque quando a pessoa lê o livro de Salmos, ela, na sua maioria, ela acaba se identificando com algum tipo de oração que aqui está nestes salmos, 150 salmos. E há muitas músicas, queridos, que nós louvamos a Deus. Por exemplo, o primeiro hino que nós cantamos aqui fala sobre isso, Salmo 19 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O primeiro hino que cantamos fala sobre isso. Altamente os céus proclamam, e assim vai, Muito bem, amados. O autor do Salmo 42 e 43, que para muitos formam um único salmo,
ele é claro acerca da sua depressão. O que eu quero compartilhar com a igreja alguns minutos é a questão da depressão espiritual. Há vários tipos de depressão. Não vou entrar aqui no mérito da questão, porque a minha proposta não é essa. Não sou médico, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, sou pastor. Agora, a Bíblia, ela nos recheia de verdades a esse respeito, né? Alguns eruditos, estudiosos, dizem que esses 2 salmos, na verdade, não é dos filhos de Corá ou de Coré, é de Davi. Eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? Porque também o propósito não é esse. O certo é que o salmo é inspirado por Deus, foi inspirado por Deus, e aqui está uma oração belíssima, né? A primeira lição que eu quero trazer para nós é que o salmista, aqui no texto, tanto no 42 como no 43, ele passa por uma depressão espiritual. O texto é muito claro quanto a isso. Agora, a pergunta que eu faço para cada um de nós, queridos: o que fazer quando passamos pela depressão ou por depressão? O que a gente tem que fazer, né? Primeiro, o próprio texto nos dá aqui uma resposta para a nossa vida. O primeiro versículo do Salmo 42, ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Amados, a gente não pode esquecer na nossa vida que nós somos corpo e alma. Tanto é que quando eu morrer e você morrer, diz a palavra de Deus que a nossa alma vai direto para onde? Você acredita nisso, né? Você acredita de que de fato você vai estar na presença de Jesus. Se você não acredita nisso, meu irmão, precisa se converter. Senão você vai entrar na mesma qualidade dos saduceus que foi falado hoje na escola dominical, que eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Então, amados, corça aqui é animal. E nos dias, ou na região da Palestina, ali de Israel, a sequidão é muito maior do que há no Brasil, em alguns lugares do Brasil, por exemplo, como alguns lugares do Nordeste brasileiro. Mas há outros lugares no Brasil também que a sequidão às vezes é muito forte, né? A sequidão que existe na Palestina é algo assim terrível. Quem já morou lá, quem já esteve lá, quem já visitou, sabe disso muito bem, né? Agora a Bíblia nos fala um pouco a esse respeito. E o salmista, ele está com um coração tão ansioso por Deus, que a comparação que ele faz é exatamente essa: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Segundo o texto, ele está separado de Deus, passando por algum exílio forçado, né? Quando você lê todo o contexto da história, você vai perceber isso. Ele está longe de Jerusalém, ele se lembra das grandes celebrações do passado, quando estava para apresentar-se perante Deus. O versículo 2 vai falar sobre isso. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Depois, mais na frente, o verso 4 vai dizer: lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor e multidão em festa. Aqui o texto está mostrando exatamente que ele está passando por isso. Ele está longe de Jerusalém, ele está proibido de ir a Jerusalém, de louvar a Deus e estar na presença de Deus ali, e ele está com a sua alma profundamente triste, abatida e abalada por várias situações. Está passando por uma depressão espiritual. Ele anseia por retornar ao altar de Deus, fonte da sua
alegria. É bom você lembrar que quando se fala muito de Jerusalém, quando se fala muito do templo de Jerusalém, hoje pela manhã na escola dominical foi falado um pouco sobre essa questão. O texto que foi lido aqui na liturgia pelo presbítero João foi colocado de propósito. Salomão, Deus colocou no coração dele para fazer isso. Deus já havia falado isso com Davi, o seu pai, e Deus proibiu Davi de construir o templo. Davi foi aquela pessoa que preparou todas as coisas para que quando o seu filho Salomão exercesse o reinado, ele pudesse de fato iniciar a obra do templo, o chamado Templo de Salomão, mas é o Templo de Jerusalém. O texto é muito claro de que Deus vai falar ali que se você andar no meu caminho, se você fizer isso, eu vi mandamentos, etc, etc, eu vou abençoar você, vou abençoar esta casa que eu escolhi. Não foi Salomão que escolheu, viu, irmãos? Leia lá o texto para você ver isso. Quem escolheu para que aquela casa fosse chamada casa de oração não foi Salomão. Salomão construiu, mas o Deus é que escolheu. Esta casa vai ser chamada casa de oração. Se você fizer isso, você levar o povo a se humilhar, a orar, a se converter, etc, 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 então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porém, se você não obedecer, se você não ouvir, se você se desviar, se você ouvir outros deuses, pode estar certo, Salomão, que a minha mão vai pesar. E a mão de Deus pesou. Pode ter certeza disso, porque lá no meio do caminho, infelizmente, Salomão se desviou. Por que eu estou falando rapidamente isso? É porque Jerusalém, o templo, ele era o lugar central para que o povo de Deus estivesse ali orando, fazendo sacrifícios, segundo os sacerdotes, segundo o texto do Antigo Testamento. Então ele está longe, ele desejava estar ali. Lembra que Daniel, quando foi para o cativeiro, Daniel, ele subia no seu quarto algumas vezes por dia, 3 vezes por dia, para orar. E é gostoso você ler aquele texto, e precioso. Ele está longe de Jerusalém. Ele abre a janela para que lado? Lado de Jerusalém. Por que isso? Era uma simpatia? Deus não podia ouvi-lo se a janela estivesse fechada? Não, queridos. É a saudade que esse homem tinha de Jerusalém. Ele não podia. Neemias, da mesma forma, quando ficou sabendo pelo seu irmão Hanani que as portas de Jerusalém, que o templo, tudo estava destroçado pelos inimigos, Neemias chora, se entristece, e ele pede para o rei Artaxerxes: me permita ir ver como está o sepulcro dos meus pais. Leia o livro de Neemias, leia o livro de Daniel, e você vai ver tudo isso. Isso trazia e trouxe para esse salmista aqui, queridos, um profundo desejo pela presença de Deus. Ele está com anseio isento pela comunhão com Deus. Você vai ver um outro homem de Deus que passou por uma depressão profunda. O reverendo ou pastor Mark Lloyd Jones, ele era médico em Londres, depois se tornou pastor, ele deixou a medicina. Você tem alguns livros dele, quando você achar, leia. Ele tem um livro, mais ou menos, deve ter 300 e poucas páginas, que é um comentário expositivo do Sermão do Monte. Se você não tem, compre, leia, e você vai se deliciar pela palavra expositiva que esse homem traz a respeito do Sermão do Monte, que é o capítulo 5, capítulo 6 e apenas o capítulo 7. Ele ficou 15 anos fazendo a exposição do Evangelho de Mateus. Eu não sei o que é isso. É uma outra cultura, é uma outra realidade. Mas você sabe o que é ficar 15 anos numa igreja, na capela de Westminster,
sendo conselheiro da rainha, e você expor durante 15 anos o Evangelho de Mateus. Não é à toa que de vez em quando você vê na Cultura Cristã, que é a editora da IPB, alguns livros novos que têm saído do pastor Martyn Lloyd-Jones. Ele tem um sermão baseado exatamente nesse texto. Se uma hora você puder achar esse livro que vai falar sobre depressão espiritual, compre. E você vai ver como Deus usou esse homem para falar verdades que muitos psiquiatras, muitos psicólogos, muitos terapeutas da vida, mesmo sendo crentes em Jesus, não têm a visão, biblicamente falando. Então, amados, ele vai falar sobre, e uma das pessoas que ele mais usa a respeito como exemplo de depressão, do grande profeta de Deus, Elias. É impressionante a maneira, a visão. Não esqueça que Martyn Lloyd-Jones, antes de ser pastor, era médico. E quando ele fala com duas propriedades. Ele fala como médico e depois ele faz uma aplicação teológica. É algo fora de série. Amados, o profeta Elias, ele passa por uma dura experiência de depressão. Depois de uma grande batalha e grande bênção, ele se abate emocionalmente e espiritualmente fica profundamente abalado. Ele está profundamente exausto, ao ponto dele fugir, depois de Deus ter falado com ele, dele ter destruído 400 profetas de Baal. Esse homem, ele tem a capacidade de fugir de uma mulher, Jezabel, que era uma mulher profundamente diabólica. Lá no livro de Apocalipse, Jesus Cristo vai comparar essa mulher à ação demoníaca. Então, por favor, não coloca o nome de a sua filha, se você vai ter filho, se tiver filho, de Jezabel, faça-me o favor, tá bom? Porque é complicado isso, né? Tem alguns nomes que são muito bonitos. Jezabel, o nome pode ser até bonito, mas é complicado, né? Já está chegando a Jezabel, olha aí, toma cuidado com ela, né? Queridos, esse homem está tão cansado que Elias, como profeta, ele precisava de um tempo a sós com Deus. É aqui que eu quero me deter, queridos, para a minha vida e para a tua vida. Hoje, um dos presbíteros da igreja, na reunião que nós tivemos com os diáconos, ele falou o seguinte: meus queridos, gaste e invista tempo com Deus. Eu achei isso fora de série, partir isso de um presbítero, porque se é o pastor está falando nada demais, né? É a função dele. Mas eu achei muito bonito esse presbítero ter falado isso, que os diáconos deveriam gastar tempo mais com Deus particularmente. Mas não são só os diáconos. Você, meu irmão, você, presbítero, eu como pastor, você, minha irmã em Cristo, precisa investir tempo com Deus. Pode ter certeza disso, que quando você deixa de se alimentar com Deus, o risco que nós corremos na tentação, o risco que nós corremos do desânimo espiritual, o risco que nós, enfim, são os vários. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 7, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Quem foi Paulo, né, queridos? Mas esse mesmo Paulo, ele se considerava um vaso de barro. Esse homem, se nós formos estudar o livro de Atos e as cartas de maneira mais profunda, você vai ver que Paulo, muitas vezes, ele correu um risco profundo de entrar em depressão. Se ele entrou, eu não sei, não vou entrar nesse mérito, mas chega um ponto que ele testemunha para a igreja, que ele sofreu tanto, que ele apanhou tanto, literalmente, que ele chegou ao ponto de desesperar da própria vida. Eu não sei o que é isso, mas Paulo sabia. E aí ele escreve para a igreja, escreve para nós, inspirado pelo Espírito Santo, de que temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Nunca esqueça isso, querido. Somos vasos de barro, mas o tesouro que habita em mim, o tesouro que habita em você, é Jesus Cristo pelo Espírito Santo. A aplicação, queridos: como crentes em Cristo Jesus, estamos sujeitos a passar pela depressão espiritual, devido a várias situações. Somos vasos de barro, mas Deus é o oleiro. Você já passou por essa experiência de ter sede de Deus? Ter fome de Deus? Uma das razões, presta atenção, queridos, uma das razões de nós aprendermos a jejuar, não é para curar A, B, C e Deus e outras coisas mais, e Deus mudar a situação. É para eu aprender a ter fome de Deus. É para eu aprender a ter sede de Deus. Essa é a principal propósito quando alguém se jejua. Então, se você jejua apenas para que bênçãos, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, aconteçam na sua vida, é bom a gente rever essa questão. Jejue sim, mas jejue, meu querido irmão, minha querida irmã, se você nunca fez isso, para aprender a ter sede desse Deus, para aprender a ter fome de Deus. John Piper tem um livro, eu tenho esse livro em casa. O tema do livro é exatamente esse: fome de Deus. E ele vai trabalhar exatamente essa questão. Que tipo de fome eu estou tendo diante de Deus? Qual é o vigor espiritual que eu tenho para com esse Deus? A segunda lição, queridos, primeiro é que a depressão do salmista é muito clara no texto, no Salmo 42 e 43. Segunda lição: a depressão do salmista se deve a quê? A ausência de Deus e a presença dos inimigos, queridos. O texto fala sobre isso. Verso 3: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? O verso de número 10, olha lá: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Amados, o salmista estava enfrentando uma séria provocação com a seguinte pergunta: onde está o seu Deus? Por que o salmista faz essa pergunta? Os deuses dos seus inimigos, queridos, eles podiam vê-lo e ser tocados, pois eram idólatras. O verso 9, ele pede a Deus compreensão real dos acontecimentos. Olha lá o versículo 9 do capítulo, verso 40, do Salmo 42. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Amados, os deuses dos seus inimigos podiam vê-lo, eles podiam tocá-lo. É a mesma coisa hoje, amados, no nosso Brasil. A idolatria, ela está profundamente arraigada nesse país. Não é só a idolatria do coração, queridos, mas é a idolatria de ver deuses, seja em altares, seja em qualquer lugar, seja nas casas, seja nas ruas. Você passando aqui em Porto Alegre, ou qualquer cidade do Rio Grande do Sul, ou do nosso Brasil, você vai encontrar às vezes algum altar pequenininho, com uma determinada imagem, representando que aquele Deus, ou que aquela deusa, vai proteger a minha casa, vai proteger o meu país, vai proteger a minha vida, e não vai. Então, os inimigos, inclusive no nosso país, que não tem Cristo Jesus, vai estar sempre fazendo a mesma pergunta: o Deus de vocês estão aonde? Esse Jesus que você ora, esse Jesus que você ama, que você adora, cadê ele? Tem 2000 anos que ele morreu como um assassino. Aonde ele está? Qual é a resposta que eu e você vai dar para essas pessoas? É bom pensarmos sobre isso.
é bom analisarmos sobre isso, ver o que a Bíblia fala sobre essa questão. Primeiro que o cego espiritual, ou espiritualmente falando, não consegue enxergar essas coisas. Segundo, o crente em Jesus Cristo, que enxerga isso, precisa com amor, com zelo, com oração, falar da beleza deste Jesus que está presente o tempo todo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Deus da Escritura, queridos, o Deus da Bíblia, é um Deus vivo, é um Deus invisível, a Bíblia fala sobre isso. Ele é Espírito, é intocável, pois é santo. Cantamos uma música aqui que fala sobre isso. Ele é cheio de glória. Lá em João capítulo 4, verso 23 e 24 vai falar sobre isso. Jesus conversando com a mulher samaritana, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando a mulher samaritana disse: olha, vocês dizem que tem a adorar em Jerusalém, em Samaria, etc, etc, etc. E Jesus fala: mulher, vem a hora, e já chegou, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é o templo. Isso não significa que a gente não deva vir ao templo. É bom vir ao templo porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Como corpo de Cristo precisamos ter um local para nos reunirmos e fazermos o que fazemos aqui toda semana. O cristão, queridos, está sujeito a passar por depressão espiritual. Quais seriam as causas? Primeira delas, financeiro. O que se ganha não dá para uma sobrevivência digna. O desemprego afeta o sustento, a saúde. Injustiça social, que não tem nada a ver com a injustiça social do governo, é outra coisa. A política, a violência, há doenças aos olhos da medicina incuráveis. Quando nós falamos assim ou algum médico diz para nós o seguinte: olha, essa doença ela é crônica, ela não tem cura. A pessoa que recebe isso, talvez os médicos nunca pararam para pensar como que o seu paciente, eu já ouvi dizer que não se chama mais paciente, é cliente, chegou nesse absurdo, né? Que o seu cliente está sentindo. Imagine. Eu me lembro que quando eu levei aquela queda absurda, ridícula, mas que foi profundamente séria e grave, Deus me curou, graças a Deus, você sabe muito bem disso, não vou contar a história aqui, que nem é o momento, mas quando eu levei os exames para o neurologista disse: olha, o senhor não vai ter mais olfato e o senhor não vai ter mais, esse ouvido o senhor não vai ouvir mais. Qual é a resposta? Na semana que eu fui com a Silvana, minha esposa, levar o resultado, ele estava falando comigo e eu já estava ouvindo no ouvido que ele disse que eu nunca mais iria ouvir. E hoje, não tem nada que eu não sinto mais o olfato e o paladar. Eu louvo a Deus por isso. Porque o médico não está nele, por mais sábio que ele seja, em dizer o que eu sou, o que eu tenho que fazer e como está a minha vida. Amados, e não estou aqui dizendo que o médico não tem razão. Dentro da medicina ele tem razão. Mas eu, como crente em Jesus Cristo, o Deus que nós cremos está acima de tudo isso. É Deus que tem dado sabedoria para os médicos. Nosso querido Fabiano está estudando medicina. Eu tenho certeza que é um dos lugares mais difíceis de se estudar em medicina, que você vai lidar com pessoas, não vai lidar com animal. E tenho certeza, e a nossa oração deve ser pelo Fabiano, que Deus lhe dê muita sabedoria. E como servo de Deus que ele é tão jovem, que ele continue sendo esse servo de Deus para abençoar muita gente na medicina. Amados,
O cristão, eu e você, nós estamos sujeitos a passar por depressão. O luto na família, por exemplo, de pessoas muito próximas. Um casamento onde os cônjuges vivem em guerra o tempo todo. Isto não é depressão. Mas se não houver cura de Deus na vida dessas pessoas, ela acaba entrando em depressão. Por isso que eu e você, quando passamos por situações dessas e as mais variadas, nós precisamos buscar ter sede de Deus, ter fome de Deus o tempo todo, queridos. Qual é a aplicação, amados? A aplicação é a seguinte: muitas vezes as coisas que nos acontecem, dizemos para nós mesmos que Deus se esqueceu de nós, que nos abandonou. Segunda aplicação: nossos colegas fazem a mesma pergunta do salmista: onde está o Deus que você serve e adora? Onde ele está? Jesus exortou: vocês irão passar por problemas, mas não desanimem, porque eu venci. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Para encerrar, queridos, o salmista passa a falar consigo mesmo. Ele fala com a sua própria alma. Parece estranho, né, queridos, falar sozinho. Eu, de vez em quando, eu vejo algumas pessoas, talvez estejam no celular, não sei, né? Mas algumas eu percebo claramente que está falando sozinha, com ela mesma, né? Mas, amados, uma das coisas boas da nossa vida é nós falarmos conosco mesmo, sabe aonde? Lá no nosso quarto, para falar com Deus, abrir o nosso coração para nós mesmos e colocar diante de Deus como eu estou, como a minha família está, como eu estou bravo, como eu estou com raiva. Ou você que é crente nunca ficou com raiva? Vou te dar um exemplo. Se você estiver batendo um martelo em alguma coisa e você acertar no seu dedo, meu amigo, se eu estiver por perto, você vai morrer, não vai falar nada, que o pastor está por perto, mas a sua vontade era de xingar. Não é isso? Quantas vezes algo caiu no meu dedão do pé, Rafael? Eu não falei palavrão, fique tranquilo quanto a isso, mas eu fiquei com muita raiva de mim mesmo. O que esse pé está fazendo nesse lugar errado? Queridos, deixando a brincadeira de lado, essa simplicidade toda, mas muitas vezes nós precisamos falar conosco mesmo, para colocar diante de Deus a nossa alma, para chorar diante de Deus, para falar com Ele: Senhor, do jeito que está, não dá para continuar, eu não posso continuar. Tem irmãos que entram em depressão por causa de pecado, que não conseguem deixar o pecado, queridos, seja ele qual for, pode ter certeza disso. E o diabo aproveita e coloca um monte de minhoca na cabeça. É a hora de colocar diante de Deus e se ajoelhar e buscar ter sede e fome de Deus. Deus, muda isso, transforma isso. Lembra dos textos que nós lemos lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus. O salmista, ele exorta a si mesmo, põe a sua esperança em Deus. Ele coloca aí no texto, ele ainda diz a si mesmo: pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e Deus meu. Ele está reafirmando sua relação de aliança com Deus, e nenhuma mudança de humor pode destruir isso, queridos. Nada pode afastar do grande amor de Deus e da sua misericórdia. Não é isso que diz lá Romanos 8,31? Que nada
pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, etc, 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 diz o apóstolo Paulo. Deus nos traz conforto, queridos, se decidirmos reagir. E o salmista encerra olhando para Deus, vencendo sua depressão, vencendo sua ansiedade, vendendo sua autocomiseração, sua autovitimização. O salmo finaliza com fé e esperança, e não mais com a alma em lamúrias e questionamentos. Para encerrar aqui, a aplicação é a seguinte, meu querido irmão. O salmista, ele decide reagir e por 3 vezes ele repete a mesma palavra, a mesma oração. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele trava, na verdade, um diálogo consigo mesmo. Quando ele fala da alma, está referindo a si mesmo. Por que eu estou assim? Por que estou abatido? Espero em Deus e olho para o céu, eu sei que Deus está cuidando de mim. Meu querido amado irmão e minha amada irmã, que Deus abençoe você. Que Deus, se você está sendo tentado a passar por depressão, não sei, seja ela qual for, além da medicina, lembre-se que Jesus Cristo, Ele está acima de tudo isso. Vá na medicina, toma remédio, peça para que Deus, num futuro muito breve, Deus te cure disso, seja ela qual for. Esse Deus pode fazer isso. Que Deus te abençoe. Amém?